A paz do Senhor Jesus para o seu coração, para a sua casa, sua família. Estaremos falando sobre Gênesis capítulo 6. E isso é maravilhoso, porque eu entrar em sua casa, em sua presença, principalmente nestes dias, orando a Deus, pedindo a Deus que tudo volte ao normal, como foi dito pelo nosso prefeito, de que Belo Horizonte, como pelo nosso governador também. Então, o presidente da República, estamos ávidos para que tudo volte ao normal, né? Alexandre Calil, imagino que não é fácil, deve ser difícil tomar as decisões, mas o alvo é que vidas sejam preservadas. Também o governador Romeu Zema e também o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, vamos contribuir. As igrejas evangélicas são amigas, são apoiadoras de coisas certas. Eu imagino que muitos empresários estão nesse momento passando uma luta, o que é natural. As igrejas, não podendo ter aquele culto com louvor, com adoração, aquela celebração. Mas isso vai passar. Em Eclesiastes 3 diz que tudo, e tudo é tudo. Não é uma parte somente. Tudo vai passar. Tudo passa. Então isso vai passar e nós vamos cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Amém? Você vai ver aí a chamada para o Colégio Batista Getsemane. E o colégio tem sido uma bênção, uma bênção. Lembre-se, escola para seu filho não é gasto, mas é investimento. O esforço agora de não ter o melhor celular, o melhor carro, mas investir na saúde emocional do seu filho, espiritual, e o conhecimento redundará em noites e noites de paz. E o Colégio Batista Getsemane tem sido este instrumento para que isso aconteça, tá bom? Na sua vida. Nós não queremos somente que o seu filho seja um doutor. Isso outras escolas fazem com excelência também. Nós queremos que o seu filho seja um doutor diante de Deus, para a glória de Jesus, sendo um instrumento em sua vida também. Veja também o Seminário Teológico Koinonia, uma escola de profetas. Eu não sei se você sabe, mas o Seminário Teológico Koinonia foi considerado a faculdade teológica, a escola de profetas que tem tido, assim, um grande resultado. São já, não posso falar, milhares de alunos que estão se formando. E outra, você pode ter a chancela do MEC, significa que você poderá continuar seus estudos em uma faculdade, agregando valores e conhecimento ao ensino teológico, tá legal? E os cultos na Getsemane, Pastor Jorge? Bom, eu digo a você que breve estaremos normalmente aguardando as orientações de cada cidade, de cada prefeito, para que possamos assim caminhar em harmonia, para que juntos possamos ter grandes celebrações de louvor e adoração, tá bom? Vamos lá, Palavra de Deus. Gênesis capítulo 6. Como se multiplicaram os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões, de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade dos homens se havia multiplicado, e era em toda a terra disseminada, e era também mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhe pesou isso no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Olha como Deus desanimou, hein? O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus.
E ele gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. É interessante você perceber que aqui, esse capítulo é um dos capítulos mais estudados nos seminários teológicos, porque aqui tem alguns pontos que eu gostaria de abordar com você. Primeiro, a ordem divina, a ordem sagrada de povoar a terra estava se tornando uma realidade. Ordem dada a Adão e a Eva. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus. Olha o primeiro ponto, olha. Que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Tem um texto na Bíblia que eu não esqueço. Não ultrapassar o que está escrito. Muitas pessoas ficam filosofando, dizendo, isso, aquilo, mas vamos ver o que o texto deixa claro para nós. É que nesse tempo já havia um grande número de homens e mulheres. E conforme a região, homens se tornavam gigantes mesmo. E outros se tornavam pequenos. Nós temos isso no Brasil. Quando eu vou na região amazônica, quando eu vou à Venezuela, eu sou um gigante, eu tenho 1,70 m. Né? Mas quando eu vou para um outro país, para a Europa, principalmente para os Estados Unidos, se você for na Austrália, África do Sul, você vai se assustar, porque lá os homens têm 1,80 m, 1,85 m, 1,90 m. É a coisa mais comum. Também nos Estados Unidos, você se assusta com o tamanho dos homens. Agora, você vai num outro país, onde, principalmente aqui da América do Sul, o Brasil mesmo está aumentando, os brasileiros estão aumentando a sua estatura. Então, se você for pegar isso como base, você vai ficar horas e horas discutindo isso aqui. Vamos trabalhar no texto. Então, havia não somente a família de Noé, eram vários homens, mulheres que habitavam na terra. O segundo ponto é que o pecado era crescente também. O segundo ponto é que o pecado era crescente. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre, pois este é carnal. O ser humano aqui, um ponto que Deus agia orientando o homem, participando com o homem. Mas o homem que é carnal, o homem espiritual, Deus trabalha na vida dele. Agora, a pessoa que é carnal, ela não tem o Espírito de Deus. Você quer ver na Bíblia o filho pródigo? Ele não quis nada com o pai. Ele não quis comunhão com o pai. Você quer ver outro caso, é o de Sansão. Sansão não quis nada nem com o pai dele, nem com o pai celestial. Ele preferiu seguir os seus próprios caminhos. Você vê Manassés na Bíblia. Ele resolveu escolher o seu próprio caminho. Você vê Judas Iscariotes. Então, o meu espírito não agirá na vida do homem se ele for carnal. O que é o mais forte é o que determina a ação de Deus em sua vida. Se você alimentar o espírito vai manter comunhão com Deus. E aí você vai se tornar uma pessoa mais forte, mais sábia, porque Deus agirá em você. Então, essa aqui é a segunda lição. Não é a quantidade de pessoas na terra que pode impressionar Deus. O que impressionou Deus é que os homens também estavam se afastando dele. O que mais que diz o terceiro ponto? Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então tem aqui já uma separação. Havia gigantes na terra também depois, quando os filhos de Deus, quer dizer, os que conheciam a palavra vinda do céu, que agia na vida de Noé, então estes eram os filhos de Deus. E os outros não quiseram saber nada sobre Deus, porque Noé era um sacerdote. Noé era um homem que conhecia Deus. E ele deve ter pregado, falado do amor para todo mundo, e as pessoas não quiseram ouvir. Então aqui tem uma separação entre os que eram de Deus e os que não eram, como hoje. É a mesma coisa, não muda, a humanidade não muda. A humanidade, aí está vendo o coronavírus, algumas pessoas irão mudar. Você não está vendo aí que a polícia está tendo que trabalhar para impedir que festas com 200, 300, milhares de pessoas aconteçam? Porque a média agora de pessoas internadas
no CTIs, ela caiu de 80 anos, sabe para quanto? 43 anos, no jornal de hoje, que eu vi hoje, nesta semana agora, essa última semana do mês de março. 43 anos. Por quê? Porque os jovens não estão levando a sério. Então aqui, olha, haviam pessoas que desenvolveram mais naquelas regiões, porque talvez eram caçadores, porque eram atletas, porque viviam nas montanhas. Ora, se eu sou uma pessoa que vivo no ostracismo, vivo lá num lugar, eu não vou desenvolver. Agora, se eu sou um caçador, um atleta, se eu sou uma pessoa que desenvolve a capacidade de caçador, de corredor, então eu também terei os meus ossos aumentados. Então havia gigantes e havia pessoas pequenas, como hoje, misturado, né? Viu o Senhor que a maldade havia se multiplicado, versículo 5, na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. É um negócio, irmão, tem gente que vai chegar no inferno e Satanás vai falar com ele assim: você é meu concorrente aqui, você é tão mal quanto eu. Você é tão mal quanto eu. Você assiste os programas de televisão, noticiários, você fica assustado com as aberrações. É um pai que engravida uma própria filha, é uma mãe que se omite vendo isso, é um vizinho que entra na casa da vizinha e a mata, queima o seu corpo e joga fora, é um filho que mata o pai, é um pai que mata a esposa na frente dos filhos. Quer dizer, a maldade está se multiplicando. Olha, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Você tem que tomar muito cuidado, você que lê a Bíblia, para você não deixar o que é o principal na Bíblia para passar a pensar no que é secundário. O tamanho do homem é secundário, você não é um seletor, você não está selecionando homens fortes. Você tem que ver a tristeza de Deus nesse texto, porque a maldade estava se multiplicando, tanto nos gigantes quanto nos anões, nos de estatura média. Então o texto fala, olha, a corrupção do gênero humano. Satanás faz você desviar a atenção e pensar no que é o principal. O principal tem que ser sempre o principal. Você não pode deixar o principal como secundário. E aqui está dizendo, é a corrupção do gênero humano. E mostra agora no texto sagrado, olha, versículo 6. Então, como consequência, não é da estatura do homem, não é o simples, um é atleta, o outro deixou de ser, um desenvolveu sua estatura na montanha, o outro, ele gosta de nadar, o outro fica embaixo, não. É isso aqui, olha. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Porque Deus, ele é amor. Deus não faz amor, como muitas pessoas aí, muitos casais dizem. Deus é o verbo ser. Deus é amor. Nele está o amor. Ele é a essência do amor. Por isso, feliz a pessoa que crê em Deus. Feliz é a pessoa que reconhece esse amor de Deus e tudo que está em 1 Coríntios e muito mais, né? É a expressão exata do seu ser. João começou a falar: Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é lindo, Deus é bondoso. Quando faltaram adjetivos, João disse assim: Deus é amor. É o que está aqui explícito aqui, olha. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no espírito. Nós vamos entender isso lá, quando estivermos na presença dele. Quando estivermos lá e falarmos com ele, a tristeza de Deus. Deus não manda ninguém para o inferno. Jesus Cristo não manda nenhuma pessoa para o inferno. A pessoa vai para o inferno porque ela quer. Nenhuma pessoa vai dizer, ou poderá dizer, ou virá dizer: ah, Jesus me mandou para o inferno. Ele nunca disse: ide para o inferno. Ele disse o contrário: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu os aliviarei. Ele diz: eu sou o caminho,
Eu sou a verdade, eu sou a vida, né? E lá está escrito na palavra de Deus, João capítulo 5, né? O Filho, Jesus, não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, preste atenção agora, que aqui vem a consequência do arrependimento de Deus. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem. E isso pesou o seu coração. É como uma praga que está aí acabando com o ser humano. Essa praga que está acabando com famílias, com países, com empresas. Tá? Isso entristece Deus, entristece Deus. Então disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, um homem e um animal. Quer dizer, eu não vou mexer. Quantas pessoas me dizem: eu não vou mexer mais com construção, eu não vou mexer mais com oficina, eu estou decepcionado, eu não vou mexer mais com política, eu não quero casar mais, tá vendo? É o mesmo sentimento. Deus fala assim: eu não vou mais, eu não preciso do ser humano, eu não preciso do homem. Ele se arrependeu, como eu e você nos arrependemos de muitas coisas. Sempre eu encontro uma pessoa que diz: eu me arrependo de tal e tal profissão, eu me arrependo de ter pedido demissão, eu me arrependo de ter casado sem orientação de Deus, eu me arrependo de ter vendido. Deus se arrependeu, olha, ele se arrependeu de os haver feito, porque ele não precisava fazer, porém havia sempre Deus vai ver uma válvula de escape. Sempre, sempre, sempre haverá uma solução. Deus pode mudar a sua vida, a minha vida, a nossa vida com o número 1. Então está aqui. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé, que pode ser a minha história, a sua história. Como foi a história de José na Bíblia. No meio de irmãos corruptos, maus filhos, lá estava José. Pode ser como Daniel, numa geração perdida na Babilônia, surge um Daniel, um Sadraque, um Mesaque, Abdenego. Na minha vida pode ser você, pode ser eu, na nossa vida, aqui na igreja. Então surgiu Noé. Eis a história de Noé. Que coisa linda! Noé era homem justo. Muitas vezes eu já tomei prejuízos na vida. Eu prefiro levar um prejuízo, eu não vou escolher, eu quero ser prejudicado, eu quero ser passado para trás. Eu não sou masoquista, né? Mas eu prefiro, numa situação adversa, que alguém diga que me prejudicou, que zombou de mim porque me passou para trás, do que eu receber o título de ser alguém que passou alguém para trás. Ele era justo, íntegro, igual Jó, entre os seus contemporâneos, entre os gigantes, tá vendo? O principal é isso. Então, no seminário, na faculdade teológica, ficava 3 horas discutindo quem era filho de Deus, quem era filho de quem era gigante. Filho de Deus é quem obedece a Deus, olha. E isso é a mesma coisa hoje. Então, íntegro entre os seus contemporâneos. E ele demonstrava isso. Noé andava com Deus. E ele gerou filhos, quer dizer, a geração ia continuar. Será que Sem, Cão e Jafé serviram a Deus? Não. Então, a questão de Deus é a que está em Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, me convidar para entrar, eu entro em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, no meio de uma geração perversa, podemos andar com Deus, podemos experimentar algo que Noé experimentou, ser justo, íntegro. E você vai ver isso em toda a Bíblia. No meio da corrupção, nós prevalecemos como homens de Deus, tá bom? Um abraço para você, que Deus te abençoe e que o Senhor encontre Noés nos dias de hoje. Estaremos na igreja essa semana, portanto, a partir, então, garantido, dia 4. Eu não sei se é até o dia 4 ou se é incluindo o dia 4 para nós já adorarmos a Deus. De todo jeito você vai ficar sabendo aí e daremos maiores detalhes muito breves sobre a semana toda de cultos. Um beijão, fique com Deus. Pastor Jorge estendendo as mãos e abençoando você em nome de Jesus. Os avisos e os mandamentos de Deus são para endireitar a nossa vida. Os 7 Como de Deus, do pastor Jorge Linhares. 365 dias no Getsemane, um devocional inspirador para cada dia do ano com textos inéditos do pastor Jorge Linhares.
e pensamentos que edificam, com mensagens para todo ano. Com Deus, nós conseguimos voar acima de todas as tempestades. Quem é você? Águia ou Galinha? Um best-seller do pastor Jorge Linhares. Vocês viram que são temas atuais, incríveis E imperdíveis. Então acesse editoragetsemane.com.br ou ligue 3491-2266. Tchau!